Olá, graça e paz, povo de Deus. Ótima segunda-feira aí a todos nós, com a graça de Deus. Amados, hoje nós vamos estudar uma passagem muito linda, muito interessante, proveitosa para todos nós, que está lá no livro de Êxodo capítulo 18. Vamos ler então do versículo 13 até o 26, né? Poderia ler, leiam todo esse trecho ali, né? Do 13 ao 27, mas vamos ler o que interessa para nós hoje nessa tarde, né? Para nós tirarmos as lições, os conselhos de Deus para nossas vidas, o que tem de conselho do Pai para nós, amém? Amém. Então, Êxodo 18, a partir do versículo 13. Acha aí na sua Bíblia, Êxodo 18, versículo 13. Vamos tocar um louvor, então? Nasce mais um dia, na terra tinha gigantes. Disse Deus, a maldade do homem era grande, mas tinha um homem que era abençoado. Esse homem se chamava Noé, que tinha muita fé. Noé, Noé, a arca de Noé. Noé, Noé, a arca de Noé. Deus tinha uma aliança com Noé. Deus tinha um propósito para Noé. Construir uma arca e levar os animais puros e impuros. E Noé cumpriu sua missão e com muita fé. Noé, Noé, a arca de Noé. Noé, Noé, a arca de Noé. Glória a Deus, aleluia. Noé, né? Homem justo, íntegro, que temia a Deus, amém? Que nós possamos ser como Noé e como outros homens, né? Que a Bíblia se refere aí, que eram homens de Deus, homens cheios da presença, homens tementes a Deus, homens de confiança de Deus, amém? Amém. Então hoje nós vamos falar sobre o conselho de Jetro a Moisés, amém? Um homem de Deus também que estava ali aconselhando Moisés. Então, ache lá na sua Bíblia Êxodo 18, a partir do versículo 13, é o que nós vamos estudar. Vamos somente consagrar ao Senhor essa live. Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, estamos aqui, Senhor, para te adorar, para te bendizer. Consagramos este momento de oração, de palavra, de louvor, para engrandecer o teu nome, para exaltar o teu santo e poderoso nome, Pai. Que o Senhor esteja guardando cada vida, cada irmão, cada irmã que aqui está, Pai. Abençoa eles, livra de todo mal, de todo laço, de toda armadilha do inimigo, em nome de Jesus Cristo. E que através da tua palavra o Senhor venha derramando saúde, vida, transformação, cura, libertação, Pai, em nome de Jesus. Que a tua palavra nos edifique hoje, nesta tarde. Em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Nosso Redentor, ele vive, né? E por nós ele se levanta sempre que nós necessitamos do seu socorro. Amém? Então Amém. fique com essa palavra, que o nosso Redentor, ele vive. E que nós possamos viver também todos os dias para glorificar. Amém? Amém. Para darmos glória ao nosso Deus. Amados, então lá no livro de Êxodo 18, né? Que fala do conselho de Jetro.
A partir do versículo 13 eu vou ler. No dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar as questões do povo, e este permaneceu em pé diante dele, desde a manhã até o cair da tarde. Quando o seu sogro viu tudo o que ele estava fazendo pelo povo, disse: O que é que você está fazendo? Porque você se assenta para julgar e todo este povo o espera em pé, desde a manhã até o cair da tarde. Moisés lhe respondeu: O povo me procura para que eu consulte a Deus. Toda vez que alguém tem uma questão, esta é trazida e eu decido entre as partes e ensino-lhes os decretos e leis de Deus. Respondeu o sogro de Moisés: O que você está fazendo não é bom. Você e o seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa lhe é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Agora ouça-me, eu lhe darei um conselho e que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus e leve a Deus as suas questões. Oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhe como devem viver e o que devem fazer. Mas escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigo de ganhos desonestos. Estabeleça os chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas as questões difíceis, as mais simples decidirão sozinhos. Isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles o dividirão com você. Se você assim o fizer, e se assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades, e todo este povo voltará para casa satisfeito. Moisés aceitou o conselho do sogro e fez tudo o que ele tinha sugerido. Escolheu homens capazes de todo o Israel e colocou-os como líderes do povo, chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Estes ficaram como juízes permanentes do povo. As questões difíceis levavam a Moisés, mas as mais simples, porém, eles mesmos resolviam. Então Moisés e o seu sogro se despediram e este voltou para a sua terra. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Amados, domingo eu estava querendo uma palavra, né? Procurando uma palavra do Senhor, pensando já também em fazer a live. E o Senhor me fez enxergar esta palavra, esta mensagem, e ela fala sobre conselho, né? Sobre o conselho que o sogro de Moisés dá para Moisés, Jetro, né? Nós sabemos que Jetro, o capítulo 18 aqui fala quem é Jetro, né? Que Jetro, ele era um sacerdote lá em Midian, ou seja, como sacerdote, né? Um homem de Deus, um homem experiente. Então Moisés, ele não está apenas ouvindo um conselho, mas está sim ouvindo um conselho de um homem de Deus, um homem que é temente a Deus, um homem que é sábio, né? E o texto vai falar que Jetro estava visitando Moisés, né? E nessa visita a Moisés, ele está assentado, é o que diz o versículo 13. Moisés assentou-se para julgar as questões do povo, e este permaneceu em pé diante dele, né? E Moisés atendeu esta multidão, as pessoas, o povo de Israel. Moisés, nós sabemos que era o líder da nação de Israel, o líder que tirou o povo lá do Egito, né? Que trouxe o povo para fora do Egito, um libertador. Então, Moisés agora precisava comandar este povo, resolver os problemas, resolver as dificuldades. Mas Moisés estava passando por dificuldades, né? Porque ele sozinho atendia e resolvia os problemas, ou seja, os problemas que fossem espirituais e outros problemas, era tudo com Moisés. O povo precisava saber da resposta de Deus, o povo ia até Moisés, Moisés orava e entregava a solução. Só que o texto vai dizer que o sogro dele viu tudo que ele estava fazendo, né?
pelo povo e disse: o que é que você está fazendo? Né? Lá no versículo 14, Jetro pergunta: o que é que você está fazendo? Porque só você se assenta para julgar e todo o povo espera em pé desde a manhã até o cair da tarde. Então, Moisés respondeu para ele: o povo me procura para que eu consulte a Deus e para que eu dê a resposta, né? E toda vez que alguém tem alguma questão que precisa saber a resposta de Deus, o povo traz para mim. E eu decido entre as partes e ensino-lhe os decretos e as leis de Deus. Mas Jetro viu ali um problema, porque formava fila, formava o povo e só Moisés atendia. E Moisés já estava naquela rotina, né? Ficando cansado. Então, o conselho que Jetro dá a ele é que ele escolha, agora lá no versículo 21, mas escolha dentre todo o povo homens capazes, né? Homens capazes, tementes a Deus, né? De confiança e inimigo de ganhos, né? Desonestos, ou seja, uma pessoa honesta. E estabeleça chefe de 1000, de 100, de 50 e de 10, né? Então, eles estarão à disposição do povo e esses líderes ficariam à disposição do povo para julgar, para ajudar, né? Então, não eram todas as demandas dentro desse conselho muito sábio do sogro de Jetro que Moisés acatou, né? No versículo 24 vai dizer que Moisés aceitou o conselho, né? E fez tudo como o sogro tinha sugerido e escolheu homens capazes dentro de todo o povo de Israel e colocou esses líderes como líderes do povo de Deus. Amém? Então, vejam a importância do conselho. Eu também quero lembrar que muitas vezes nós estamos orando a Deus, pedindo um direcionamento, pedindo uma ajuda. E Deus, ele vai nos ajudar de que forma? Deus nos ajuda por meio da palavra dele, mas Deus também fala através dos seus profetas, através dos seus sacerdotes, dos seus líderes, né? Então é importante muitas vezes nós estarmos atentos, porque às vezes um conselho que nós precisamos para a nossa vida, um conselho que nós precisamos para liderarmos de maneira eficiente, está, né, em alguém que está do nosso lado, em alguém que está liderando conosco, em alguém que está caminhando conosco. E Deus usou tremendamente o sogro de Moisés, esse sacerdote de Midian, descendente de Abraão, né? Um homem de Deus com sabedoria, um homem sábio, um homem inteligente, usou Jetro para ajudar Moisés a liderar. Então, a primeira coisa, né? O conselho, Moisés aceitou o conselho, né? Então, a primeira dica nossa é que nós estejamos com o coração aberto, dispostos, né? A dar ouvidos aos líderes, aos sacerdotes, aos homens e mulheres de Deus que caminham conosco, que estão dispostos a nos ajudar a exercer a liderança nessa terra, né? A exercer os projetos de Deus para a nossa vida. Moisés estava ali com um grande compromisso de liderar todo aquele povo, mas não é fácil liderar, né? O povo precisa de orientação, o povo precisa de oração, o povo precisa de uma palavra de Deus muitas vezes para continuar caminhando e fazendo o que precisa fazer. Então, a importância do conselho, e eu gosto de citar sempre lá Provérbios 15, 22, né? Depois você anota aí na sua Bíblia, Provérbios 15, 22. Os planos fracassam por falta de conselhos, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. É claro que nós não vamos ouvir conselhos de qualquer um, né? Moisés conhecia o sogro dele, Moisés caminhou 40 anos, porque Moisés, quando fugiu do Egito, ele foi para Midian, então ele ficou 40 anos lá, morando com o sogro, quando recebeu o chamado de Deus para vir ser o libertador do povo de Israel. Então, Jetro era um sacerdote importante, era um homem importante, era um homem próspero, né? Um sacerdote de Deus, e ele sabia do poder de Deus, ele sabia de toda a história de Moisés, que Deus o tinha usado para ser um libertador. E Moisés ouviu o conselho dele, foi bem sucedido ali na liderança dele, né? Então vejam a importância
que tem a gente ouvir um bom conselho, a gente ouvir e aceitar esse conselho para nossas vidas. Então, a segunda coisa, a importância do conselho. E a Bíblia está nos advertindo em Provérbios 15, 22, que aquele que tem conselheiros, esse sim será bem sucedido na sua missão, na sua tarefa. Então, veja que esse texto, Deus está falando conosco sobre conselhos. Que nós possamos prestar atenção nas pessoas que estão à nossa volta, né? Nos homens e mulheres, que Deus, né? Às vezes é o nosso pai, às vezes é o nosso pastor, às vezes é um outro líder que nós temos consideração, mas Deus, ele sempre usa alguém. Porque com toda certeza Moisés estava orando e pedindo a Deus uma direção de como ele ia atender todo aquele povo, toda aquela demanda. E o conselho foi: nomeie chefes, né? Nomeie pessoas, homens capazes, né? Que possam te ajudar, né? Outra dica que a gente tem que tirar desse texto é que nós não temos condições de fazer tudo, né? Como líderes, né? Na nossa casa, na nossa igreja, não devemos abraçar tudo, nós devemos sim ter pessoas que nos ajudem a liderar, né? Que nos ajudem num trabalho em comum, né? E que essas pessoas, a gente tem que ter uma noção que elas têm que ser temente a Deus, tem que ser de confiança e honestas, amém? Amém. Então, esse conselho de hoje é precioso para a nossa vida, que nós possamos então ser como Moisés, né? Nos abrir para o conselho, para que os nossos projetos, os nossos sonhos, tudo aquilo que nós estamos fazendo, vir a ser bem-sucedido, vir a dar certo, porque Deus vai usar pessoas, amém? Depois nós vamos orar, nós vamos profetizar que Deus já está colocando em sua vida pessoas que vão te ajudar na tua missão, no teu propósito, né? Que Deus colocou e que Deus estabeleceu para a sua vida. Que você não fique desesperado, nem surtado, né? Diante de dificuldades, de situações. Porque Moisés aqui, o sogro dele disse para ele, assim, você vai ficar exausto, você vai ficar cansado, né? Lá no versículo 17, olha o que Jetro fala para Moisés. Respondeu o sogro de Moisés: o que você está fazendo não é bom. Você e o seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa lhe é pesada demais. Então, às vezes, assumir muitos compromissos, né? E não que Moisés tenha assumido porque ele quis, isso era um chamado de Deus para a vida dele. Mas às vezes o chamado que Deus tem para nós é pesado, né? Isso tem um peso espiritual. Então nós precisamos de pessoas que nos aconselhem, e esses conselhos vêm direto de Deus, porque Deus, ele traz o quê? Conexões, traz pessoas, né? Para nos ajudar no nosso chamado, na nossa caminhada. Então, isso é o que nós precisamos aprender, né? Nesse texto, aprender com Moisés, aprender o que Deus está nos ensinando. Pessoas, Deus vai trazer pessoas, Deus vai trazer sacerdotes, Deus vai trazer levitas, Deus vai trazer homens e mulheres cheios de Deus, homens e mulheres que são tementes a Deus, mas que nós precisamos estar atentos para aderir a este conselho, amém? Então, vamos aderir aos conselhos, gente. Fique com essa palavra, medite lá nesse capítulo 18 de Êxodo, que tem ali lições preciosas para a nossa vida, amém? Amém. Vamos lá declarar o Salmo 91, declarar que o Senhor é conosco, é com nossa casa, né? Colocarmos a nossa esperança em Deus, declararmos que nenhuma arma forjada, nem praga, nem maldições podem atingir os filhos de Deus, aqueles que estão sendo tementes a Deus, aqueles que estão andando por fé, andando em retidão, andando em obediência, amém? Amém. Que este salmo possa nos ajudar, né? E fico claro na minha mente que o lugar onde a gente se refugia, o lugar onde a gente tem proteção, o lugar onde a gente tem livramento, o lugar onde nós somos livres, libertos, é no abrigo do Altíssimo, amém? Não tem outro lugar mais seguro para nós estarmos, amados. Quem está na presença de Deus está diante da melhor cobertura para a sua vida. Então, aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas e sob suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite,
nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem as pragas que devastam ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nem o mal te atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos teus anjos ele dará ordens a teu respeito, para te guardar e te proteger em todos os teus caminhos. Com as mãos eles te segurarão, para que você não tropece com teu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama, eu resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim, eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Eu vou livrá-lo, eu vou cobri-lo de honra, e vida longa lhe darei. Ele mostrarei a minha salvação. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, daquele que vive e que reina para todos sempre. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, que os teus filhos possam, Senhor, receber esta palavra, receber o conselho de Deus que está na tua palavra, Pai. Que o Senhor possa, Deus, levantar pessoas, homens e mulheres de Deus, para nos ajudar, Senhor, nos nossos projetos, nos nossos sonhos, na missão, na tarefa que o Senhor nos incumbiu, Pai. Que nós possamos, Deus, seguir o conselho que está na Bíblia, que os nossos planos serão bem-sucedidos quando nós ouvirmos os nossos conselheiros. Ó Pai, que nós possamos ter essa sabedoria, que nós possamos ouvir o sábio, porque aquele que ouve o sábio se torna mais sábio que o sábio. Que nós possamos, ó Pai, ter essa sabedoria em nós, que nós possamos ouvir os conselhos daqueles que o Senhor coloca no nosso caminho. Levanta, Pai, pessoas na vida do meu irmão e da minha irmã, pessoas cheias do poder de Deus, pessoas, homens e mulheres capazes, que são tementes a Deus, que são de confiança, que são honestos, Senhor, em nome de Jesus, Pai, para nos ajudar a liderar no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa família, no nosso ministério, Deus. Que o teu poder, a tua bondade esteja sobre nós. Que o Senhor não deixe nenhum dos teus filhos sem resposta, Pai. Em nome de Jesus, eu repreendo todo o mal, todos os planos do inimigo contra esta vida caiam por terra agora, em nome de Jesus. Aqueles, Pai, que estão aflitos, que estão caídos, o Senhor levanta. Os aflitos, os cansados, que venham para a presença do Senhor, porque é na tua presença que nós renovamos as forças, é na tua presença que nós buscamos solução e a encontramos. É na tua presença que as respostas vêm. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que essa tua palavra seja resposta que alguém está precisando hoje, nesta tarde, neste dia. Em nome de Jesus, seja abençoado, seja próspero. Eu abençoo você em nome de Jesus. Eu abençoo e profetizo que Deus está trazendo pessoas que vão te aconselhar, pessoas que vão te ajudar, pessoas vindas direto de Deus, que Deus está enviando para a sua e para a minha vida, em nome de Jesus. Amém, amém. E amém. Amém, amados? Amém. Então, não deixem de orar, não deixem de meditar na palavra, né? Meditem na palavra de dia e de noite, e assim vocês serão bem-sucedidos. Não deixe de ouvir os conselhos, né? Seja do seu pai, da sua mãe, seja do seu líder, do seu pastor, do seu profeta, porque Deus coloca pessoas, né, no nosso caminho. Basta nós estarmos em oração que Deus vai nos dar a visão, né, de quem são essas pessoas, amém? Amém. Então, amamos muito vocês em Cristo Jesus. Um abraço e até amanhã.